Essa é uma estrutura de um osso longo e é uma estrutura que você precisa saber. Todo aluno de anatomia tem que saber a estrutura de um osso longo e você tem que saber, assim, na mente, como você sabe o endereço da sua casa. Então, vamos olhar cada parte aqui dessa estrutura e você vai memorizar, porque isso é muito importante. Bom, observe que o osso longo, ele tem o comprimento como seu maior diâmetro, certo? Além disso, ele vai ter as estruturas que ficam nas suas pontas e a estrutura que fica ao longo desse comprimento. Então, as estruturas que ficam na ponta são chamadas de epífises. Então, as epífises são as pontas que são mais dilatadas desse osso. Já a diáfise é o comprimento, é a parte, digamos assim, mais extensa desse osso longo. Então, ela é chamada de diáfise. A diáfise, então, é a parte do comprimento do osso longo. Entre a epífise e a diáfise, vamos ter essa região de transição, que é chamada de metáfise. Lembra que meta é uma coisa que está ali em transição, no meio. Então, metáfise é a parte que vai estar em transição entre a epífise e a diáfise. Na metáfise, nós temos essa linha que é chamada de linha epifisária. Essa linha ela é uma cicatriz do crescimento ósseo, porque quando a criança está crescendo, ela forma uma placa, que é a placa epifisária. E essa placa epifisária tem um disco de cartilagem, que é a matriz do crescimento ósseo do osso longo. Mas, conforme para-se o crescimento ali, dos 14 aos 24 anos, tem ali uma variação entre meninos e meninas, essa idade, por isso que é um período tão longo que vai gerar essa diferença, né? Geralmente as meninas param de crescer mais cedo em decorrência ao hormônio sexual feminino predominante, que é o estrógeno e também a progesterona. Agora, os meninos, eles vão crescer durante mais tempo, em decorrência também do seu hormônio predominante, que é a testosterona. Quando o crescimento para, é porque o disco epifisário, ele não se renovou e ele desapareceu, formando apenas essa linha, que é chamada de linha epifisária. Uma outra questão importante é que, perceba que nós temos duas epífises. Uma epífise de um lado e uma epífise do outro. Todo o osso, ele vai estar articulado aqui no nosso esqueleto certinho, todo bonitinho. E se você assistiu a aula, né, de introdução ao estudo de anatomia aqui desse canal ou do seu professor, você sabe que uma estrutura que está próxima ao ponto fixo ou está próxima ao plano sagital mediano, ela é chamada de proximal. E a que está distante é distal. Então, a epífise proximal, essa que vai estar no início do membro, né, desse osso, onde ele se inicia, e a distal é a epífise que vai estar distante desse ponto fixo, de onde ele se iniciou, ou mais distante, digamos assim, do nosso plano sagital mediano. Então, recapitulando aqui, epífise proximal, epífise distal, diáfise, metáfase, linha epifisária, que substituiu o disco epifisário. Agora, um ponto importante é que observe que nas nossas epífises nós vamos conter o osso esponjoso. Então, é aqui que nós vamos conter a medula óssea vermelha de um osso longo. Já na nossa diáfise, a diáfise ela vai conter o osso compacto. O osso compacto ele fica em torno de toda a extensão da diáfise. Dentro dessa estrutura de osso compacto, nós vamos ter essa estrutura que é chamada de cavidade ou canal medular. Essa cavidade ou canal medular vai conter a medula óssea vermelha em crianças que estão em crescimento e precisam produzir sangue em maior intensidade, mas no adulto nós vamos ter a substituição dessa medula óssea vermelha por tecido adiposo. Então aqui dentro nós vamos ter a medula óssea amarela. Então perceba, osso esponjoso fica presente nas epífises e contém a medula óssea vermelha do osso longo e na diáfise, nós vamos ter o osso compacto, que vai conter a medula óssea amarela nos adultos. Uma outra questão que nós temos no osso longo é o seu revestimento. O revestimento externo do osso é chamado de periósteo. Esse periósteo ele vai conter externamente uma camada fibrosa e profundo nós vamos ter uma camada celular, que vai contribuir aqui para o metabolismo desse osso, porque contém ali células osteoprogenitoras. Mas isso é assunto lá para a nossa histologia, só para você saber que ela vai revestir externamente e vai ter essas duas camadas. Ela vai ser contínua também aos tendões dos músculos que se aderem a esses ossos aqui. Os músculos esqueléticos ficam ligados ao esqueleto por meio de um tendão e o tendão ele é contínuo a esse periósteo.
Mas o revestimento interno, ele é chamado de endósteo. O endósteo reveste, então, o canal medular pelo lado de dentro. É uma membrana semelhante ao periósteo. Uma outra estrutura importante também do osso longo que nós vamos ter é essa cartilagem, a cartilagem articular, que vai revestir a epífise desse osso. E essa cartilagem articular, ela permite o deslizamento desses ossos na articulação. E se ela se desgastar ou ela se perder, acaba tendo ali uma disfunção das articulações. Então ela vai estar revestindo externamente as epífises e por a cartilagem ser bem lisa, ela vai permitir o deslizamento ali saudável das articulações nesses ossos. E agora eu te pergunto, o tecido ósseo, ele é vascularizado e inervado? Se você alguma vez já teve uma fratura óssea, você vai dizer que sim. Por quê? Primeiro que doeu muito, você sentiu muita dor. E segundo porque saiu o sangue. Então sim, o osso ele é vascularizado e inervado. Para você perceber que tem inervação, você não precisa nem ter tido uma fratura óssea. É só você bater a sua canela, né, que é a sua tíbia ali, no cantinho de uma mesinha de centro que você já percebeu que ele dói bastante. Então ele é bastante inervado. Nós vamos ter vasos sanguíneos que vão gerar a nutrição quanto a drenagem. Então observe aqui, na nossa diáfise, você vai ver que está presente tanto a artéria quanto veia nutrícia. Então a artéria e veia nutrícia vai vir aqui dos vasos, né, que são seus tributários, e vão adentrar ao osso. Na verdade, a veia sai do osso enquanto a artéria entra, né? Porque uma irriga e a outra drena, mas vamos lá. Eles vão passar por um buraquinho que fica nesse osso, que é chamado de forame nutrício. As veias e as artérias nutrícias adentram e se ramificam e vão fazer toda a nutrição da diáfise, né? Do osso compacto. Vai trazer nutrientes, vai levar substâncias para esse osso e também vai levar do osso para a circulação. Agora, na diáfise e na metáfise, nós vamos ter vasos que são específicos dessa região. Então, existem a artéria e a veia metafisária, que vai fazer a nutrição da metáfise, dessa região da metáfise, e toda a estrutura ali que estava em crescimento quando estava em crescimento, mas que parou. E nós temos também a artéria e veia epifisária, que vão fazer a nutrição da região da epífise. Toda essa vascularização própria e intensa nessa região de epífise é justamente porque, além de nutrir o osso, ela também vai vascularizar a medula óssea, que é um tecido aqui que tem uma grande quantidade de células, uma exigência nutricional e que também libera as células sanguíneas para o sangue. Então perceba que o osso ele é totalmente vascularizado. Se for na diáfise, vamos ter veias e artérias nutrícias passando pelo forame nutrício. Se for na metáfise, artéria e veia metafisária, e se for na epífise, artéria e veia epifisária. Se você memorizou as estruturas básicas do osso longo, fica fácil de você memorizar também os vasos que fazem a nutrição dessas regiões. E agora, uma estrutura também importante e específica que você precisa saber, que é o díploe. O que é o díploe? Os ossos do crânio, eles têm uma constituição específica que gera uma estrutura bastante resistente. Então, pensa que o crânio, ele está protegendo o nosso encéfalo, então ele precisa ser resistente. E como que vai ser essa estrutura resistente? Nós temos como se fosse um sanduichinho aqui, que é o quê? Osso compacto na superfície, preenchido por osso esponjoso. Então, nós temos duas camadas de ossos compactos nas duas superfícies e o osso esponjoso aqui no meio. E isso é chamado de díploe. Lembra que o periósteo ele vai ser responsável por revestir essa estrutura aqui. Então, o díploe ele está presente nos ossos do crânio e ele contém osso compacto revestindo a estrutura óssea, preenchido por osso esponjoso. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e eu te convido para assistir outros vídeos aqui do canal e também dessa playlist. Não deixe de continuar estudando para que você tenha todo o seu circuito ali de sistema esquelético completo. Um abraço para você e tudo de bom!